Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e depois a prece, para que possamos sair, da correria do dia a dia. E não sei que horas você está fazendo o seu Evangelho, mas é sempre bom a gente fazer essa preparação para que possamos receber as melhores intuições, as melhores vibrações, para que o ensinamento ocorra da melhor forma. Então a gente continua aqui no Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que está merecendo muitos estudos pela sua extensão e como a gente sempre fala aqui, porque somos muitos aflitos. Então é muito necessário que entendamos as causas anteriores, as causas atuais e todas as outras questões que estão relacionadas às nossas aflições, como a resignação, como a capacidade de praticar a resignação e aceitar essa aflição. Aceitar que ali numa educação, nessa dor, nesse sofrimento, tem uma educação. E já tem alguns estudos que a gente está passando pelas instruções dos espíritos. Hoje a gente vai ver mais uma instrução, que é aquele momento que eu falo que é uma oportunidade da gente receber uma mensagem direta de quem já esteve nesse lugar de quem passou por uma aflição, de quem experimentou e pôde ver que tipo de ensinamento gerou daquele sofrimento. E como tudo está sempre muito conectado, a minha leitura de hoje, a leitura que eu fiz antes aqui desse estudo, também foi falando sobre isso, falando dos nossos apegos, das nossas riquezas materiais. Quando a gente olha para uma outra pessoa que, ao nosso ver, não é merecedora, e ficamos chateados, o Emmanuel vai nos dizer, que foi de quem eu li o texto, Emmanuel, através do Chico, ele vai nos dizer que quando a gente tem esse tipo de sentimento, na verdade, estamos tendo inveja, porque no fundo a gente também queria ter aquilo e se acha merecedor. E a pessoa que não é merecedora, ela tá tendo, poxa, não tá certo isso tá injusto. E aí que eu falo, daí a importância, de fazer esse estudo, de entender a lei de Deus, de entender as leis naturais, de entender que somos espíritos. Se aquela pessoa, ela tá tendo aquela oportunidade, não significa que ela é uma pessoa, às vezes, nossa, maravilhosa, e por isso ela recebeu aquele prêmio. A gente estuda no Livro dos Espíritos as provas da riqueza, as provas da miséria, as duas ali com as suas peculiaridades, com as suas dificuldades. Então, quando a gente olha alguém ali que, poxa, mas fulano é rico, fulano é bonito, fulano tem um bom casamento, fulano é isso, fulano é aquilo, e faz tanta maldade com os outros, será que ele merece? De repente ele está tendo aquilo não pelo merecimento que a gente imagina, mas para ter uma prova, mas para saber como lidar com aquilo. E aí eu tô aqui especulando, eu tô aqui só elucidando algumas coisas para que a gente possa entender um pouco melhor, mas a verdade é que nós que estamos aqui não sabemos e também não é pra gente saber, é pra gente cuidar da nossa educação e fazer sempre o nosso melhor. E aqui no estudo de hoje, quando ele vai falar dos tormentos voluntários, a palavra voluntário significa pela nossa vontade, Então você agora vai falar assim, esse estudo aí não dá para entender, como que uma pessoa pode ter um tormento voluntário? Só se ela for masoquista, só se ela gostar de sofrer, mas não. O voluntário aqui que ele está se referindo é pelo uso do nosso livre-arbítrio. São aqueles tormentos que nós atraímos como consequências pelos nossos atos. Existem coisas que vamos experimentar nessa existência devido a algo que fizemos em outras, como já falamos sempre aqui nos nossos estudos. Mas existem algumas situações que temos o livre-arbítrio, temos a oportunidade de fazer diferente dentro daquilo que nós temos. E o dinheiro é uma delas, já que a gente falou de riqueza no início aqui do estudo. Se eu venho num berço de ouro, como a gente costuma falar, se eu venho com uma oportunidade de já ter um dinheiro, de ser herdeira, de já ganhar uma quantia, eu tenho sim o livre-arbítrio de usar esse dinheiro de uma forma boa, de uma forma produtiva ou de uma forma negativa ou improdutiva. Então, a gente fala isso do dinheiro, a gente fala isso da saúde, da beleza, de tantas coisas aí que são invejadas, E não pensamos que esses elementos podem, às vezes, atrair débitos para essas pessoas que vieram nessas condições.
E quando ele fala aqui nesse estudo dos tormentos voluntários, ele vai falar desses tormentos que a pessoa atrai para ela por fazer mau uso dessas qualidades. E aí, pessoal, a gente esbarra numa questão que muitas pessoas se perguntam, ou perguntam entre si, né, quando tá numa rodinha assim, mas como que eu vou saber se eu tô fazendo a coisa certa? E aí Jesus já nos falou, né? A gente sabe se tá fazendo uma coisa certa para o outro se a gente gostaria que fizesse aquilo conosco. Então esse é o primeiro pensamento. Mas aí vai que você fale assim, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim, então eu não me importo de fazer aquilo com o outro. Porque de repente a consciência desse espírito, ela não está ainda elevada devido ao grau evolutivo desse espírito. Então muitas vezes a gente vai esbarrar realmente com essa dificuldade de saber o que é benéfico e o que é prejudicial devido ao grau de consciência de que o espírito se encontra. Mas aí, pessoal, é uma questão realmente de evolução. Então, cada um vai tentar fazer o seu bem com a sua consciência tranquila, né? Porque tem coisas, e aí você que está me ouvindo, você vai saber o que eu estou falando, tem coisas que a nossa consciência ela chama na hora que a gente pratica, na hora que a gente faz uma grosseria, na hora que a gente pensa mal do nosso irmão, na hora que a gente é egoísta, orgulhoso, vaidoso, já percebemos, já temos aquela condição, a nossa consciência ela dá um alerta vermelho, assim, né, uma sirene, e fala assim, opa, você aí cometeu uma imprudência, você aí cometeu uma coisa que não tá legal. E aí é aquele momento que a gente ou pode pedir desculpa, ou pelo menos sabe que errou e vai tentar não fazer a mesma coisa ali adiante. Mas se é algo que é invisível ou incompreensível, incompreendido aos olhos dessa pessoa, desse espírito, realmente só com os acontecimentos que a própria vida vai proporcionar para que ele possa evoluir, para que ele possa perceber. Na questão 621 do Livro dos Espíritos está dizendo onde está escrita a lei de Deus, e a resposta, na consciência. Mas aí, que consciência é essa? Existem vários níveis de consciência. Então, essa lei de Deus que chega até esse espírito, né, a compreensão, melhor dizendo, a compreensão dessa lei de Deus que cada espírito vai ser conforme o seu nível evolutivo. É algo que vai crescendo conforme a reforma íntima, conforme a depuração dessa evolução moral. E por isso a necessidade de estarmos sempre estudando, praticando o nosso autoconhecimento. E aí aqui no texto, então ele já vai começar dizendo que a Terra já é um lugar onde a felicidade não é plena. A gente já falou disso também em outros vídeos, né? A felicidade não é deste mundo. Mas na continuação ele vai falar assim, tudo bem que a felicidade não é deste mundo, mas pelo menos se o homem soubesse se comportar, se ele fizesse melhor uso daquilo que lhe é dado, ele também não precisaria ainda angariar mais tristezas, angariar mais problemas. Então o que ele fala aqui? Olha, tudo bem que você já vem aí com uma carga de problemas e dificuldades e sofrimentos, mas o que a gente faz normalmente? Pega isso, né, aquela malinha que a gente traz e consegue aumentar o volume dessa mala fazendo mau uso daquilo que recebemos. Então é como ele fala aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E aí, pessoal, dentro daquilo que eu falei, né, como é que eu vou saber se é certo ou se é errado? Esse termo certo e errado, ele é muito complicado, assim, da gente falar, porque tem o entendimento de cada um do que é certo e errado, tirando, claro, né, o que a gente já tem convencionado pelos nossos códigos humanos, né, para a nossa vida em sociedade, mas dentro disso vão ter as subjetividades, as particularidades de cada família, de cada cultura, que às vezes, dependendo da criação, dependendo da educação que vem aí há muitos anos, vai entender que uma coisa não é tão errada assim. Eu sempre gosto de ter muito cuidado para não julgar, mas sim de propor uma reflexão.
pense numa consequência a longo prazo daquilo que você está fazendo, tá? Então vamos pensar, por exemplo, em algum vício, tá? No cigarro, na bebida. E aí você pode falar assim, mas o corpo é meu. E se eu estiver fazendo algum mal, eu estou fazendo mal para o meu corpo. Ou você pode pensar, como eu ouço de algumas pessoas, mas eu vou morrer mesmo. Ou eu conheço muita gente que fuma e nunca teve nada, né? E aí, pessoal, eu tô pegando cigarro como um simples exemplo. Você pode aplicar para o que você quiser, para o que você estiver pensando, tiver mais conhecimento. Então vamos ficar aqui com esse exemplo do cigarro. É errado fumar? Não, não existe nenhuma lei que me diga que é errado fumar, a não ser em determinados lugares, onde tiver o sinalzinho de não fume, aí é errado fumar. Fora isso, não está dizendo em nenhuma lei que eu sou proibido de fumar. Então, errado não é. Por isso que a gente, não tem que ter cuidado com essa coisa do certo e errado. Mas aí, trazendo para aquela reflexão que eu estava falando, como é que fica o seu organismo com o consumo dos cigarros? Eu posso não morrer, eu posso não ter uma doença, mas será que a minha saúde, porque a gente está falando disso, a gente tem um entendimento dentro do espiritismo que o nosso corpo nos foi dado para que a gente possa exercer determinada função nessa existência. Então é uma máquina que precisa funcionar da melhor forma. Se eu estou começando a prejudicar o funcionamento dessa máquina, será que eu estou a longo prazo gerando uma coisa boa ou uma coisa ruim? E quando eu falo a longo prazo, você pode entender tanto para essa existência, como abrir para o nosso entendimento espírita, para outras existências. O André Luiz, no inicinho do Nosso Lar, tem essa questão dele chegar no momento do Nosso Lar sendo chamado de suicida. E ele não entende nada, ele fala, mas eu não me matei. Não se matou de uma forma direta, mas ele foi provocando determinadas situações no seu organismo a ponto de debilitar essa máquina. E aí foi causando aos poucos a morte dessa máquina. Então, olha como é que é o entendimento mais complexo. Toda vez agora que você pensasse uma coisa assim, será que isso é certo ou errado? Ah, não é errado porque em nenhum lugar diz que é errado. Não é errado porque eu não entendo que isso vai fazer algum mal para mim ou algum mal para alguma outra pessoa. Mas pense a longo prazo. Será que isso vai gerar uma coisa boa ou ruim para você? Vamos pensar numa coisa mais simples agora. Eu tenho um prazo para entregar um trabalho. Ah, mas eu não vou fazer esse trabalho. Não é errado eu procrastinar. Não está dizendo em nenhum lugar que é errado. Tudo bem, não é errado. Você não vai ser punido por isso. Ninguém vai te chamar atenção por isso. Mas vai chegar na véspera, muitas vezes, você vai ficar desesperada. A pessoa vai ficar desesperada. Vai ficar com uma ansiedade. Pode acontecer, sei lá, um corte de luz. E aí você contava de terminar o trabalho naquele dia no computador. Vai ficar nervoso. Olha aí a sua máquina, olha o seu corpo, tendo que trabalhar essa energia, equilibrar essa energia para conter essa ansiedade. Então, pessoal, é nisso que a gente precisa pensar quando estamos falando desses tormentos voluntários. Esses tormentos voluntários que ele fala aqui são essas coisas que atraímos para a nossa realidade quando não fazemos o que é o melhor para nossa máquina, para o nosso corpo, para nós enquanto espíritos, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Esses tormentos voluntários, eles são consequências do mau uso daquilo que recebemos, das nossas características. E aí ele continua, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febriciantes. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres e insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos,
pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Bem-aventurados os aflitos são aqueles que estão passando pelas aflições e estão sabendo tirar o melhor proveito disso. Esse pessoal, segundo ele fala aqui, que tá ali com a inveja e com ciúme, é um pessoal que, assim, recebeu uma aprovação, mas não está sabendo lidar. Então eu tô com inveja, até como eu falei na leitura inicial, eu tô com inveja porque eu não tô tendo entendimento de que se aquela pessoa tem, por algum motivo, ela precisa ter. Ela precisa passar por aquilo. E aí é diferente de eu me inspirar na pessoa. Eu gosto daquilo, então eu vou fazer por onde para que eu também possa ter. Mas não ficar com o sentimento de que, nossa, ela não merece. Quem deveria ter aquilo deveria ser eu. Então, esse tipo de aflição, ciúme, essa inveja, essa inquietação, essa comparação que a gente vive hoje muito no nosso mundo, é que são tipos desses tormentos voluntários que atraímos, que é o que ele fala. A gente recebeu uma coisa, uma condição, que é ter menos do que o outro. Saibamos lidar com isso, seja trabalhando para prosperar ou seja nos resignando, como a gente já falou em outros estudos, para não adquirir maiores tormentos, para que nós, pela nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, não possamos atrair mais tormentos diante do mau uso das nossas condições. É disso que ele fala. E aí, para finalizar, pessoal, ele diz que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade acalma em meio das tempestades da vida. E aqui então ele termina de uma forma assim muito bacana, que é assim, a gente busca às vezes a felicidade em tantas coisas, né, do tipo eu queria ter isso, queria ter aquilo, e não percebemos que às vezes o simples fato da gente conseguir viver em calma, da gente conseguir não ter a inveja, conseguirmos ter paciência, um momento de serenidade, já é uma felicidade que a gente não valoriza. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que ele possa ter te ajudado. Eu espero que a partir de agora, se você já está nesse processo, que você intensifique e continue valorizando, né, essas pequenas coisas, esses pequenos momentos, pequenos grandes momentos de calma, de felicidade, tá bom? Eu espero vocês nos nossos próximos estudos. Até lá!